Você quer orar em outras línguas? Quero convidar você a partir de agora para aprender como orar em línguas. Antes de começarmos, eu peço para você para curtir esse vídeo, para compartilhar esse vídeo, para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar as notificações. Venha conosco, venha aprender mais. E querendo aprender mais, acesse a descrição do vídeo aqui abaixo e tem um link ali do Telegram e participe conosco. Nós postamos neste lugar os links do Zoom Cloud, uma sala de Zoom, a qual nós fazemos os nossos treinamentos gratuitos. E você é o meu convidado. Acesse então na descrição e vem e nos siga. Você quer orar em outras línguas? Eu quero trazer aqui porque existe uma polêmica muito grande com relação a orar em outras línguas. Quem pode orar em outras línguas? Quando eu posso orar em outras línguas? Quais pessoas estão habilitadas para orar em outras línguas? Porque cada denominação, cada lugar tem um conceito sobre a oração em línguas. E não poucos fazem com que pessoas que foram batizadas no Espírito Santo parem de orar em outras línguas. E outros que nem mesmo respeitam o dom espiritual porque acham que não é para os nossos dias, não é para o nosso tempo, então menosprezam o dom espiritual e fazem com que pessoas se desanimem com relação aos demais dons de modo geral também. Mas os dons, eles são para os nossos dias. Cada dom descrito ali em 1 Coríntios 12, nos versículos 8 ao 10, são os dons que são para os dias de hoje, são para o crente desfrutar, são para habilitar as pessoas ao uso destes dons. Eu quero trazer para você já um texto bíblico de 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 26. Aliás, este capítulo foi escrito para organizar realmente os dons espirituais na igreja. O apóstolo Paulo trouxe ali para os coríntios uma organização do culto e como eles teriam que se comportar na igreja para manifestarem os dons espirituais. Vejamos o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 26. O que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação, seja tudo feito para edificação. Então, o que Paulo está dizendo aqui, que há uma variedade de dons e de manifestações na igreja do Senhor. Só que naquele momento, naquele tempo, naquela igreja, eles não estavam usando corretamente o dom espiritual. Havia uma extravagância, havia uma ignorância, havia uma falta de entendimento de inteligência espiritual para o uso dos dons espirituais. Talvez porque não conhecessem conceitualmente cada dom e como eles poderiam se manifestar. Talvez usavam de maneira desordenada. Por isso que Paulo chega, dá um basta naquela reunião e reorganiza aquele culto. Mas ele disse: o que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem línguas e outro tem interpretação. Ele está dizendo aqui já uma série de dons e manifestações que podem ocorrer dentro da igreja do Senhor. E neste momento eu quero dizer sobre as línguas. Paulo também se refere no versículo 28, se não há alguém que interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Logo no versículo 28, este versículo qual nós lemos. Então, você pode orar em outras línguas na igreja, sim, ouvindo a pregação, você pode orar em línguas, ouvindo a palavra, mesmo ouvindo cânticos ministrados por pessoas, você pode orar em outras línguas. Você não precisa mistificar a ideia de falar em outras línguas. Vamos a mais um texto descrito em Atos no capítulo 2, no versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então a primeira coisa que acontece na pessoa é receber o Espírito Santo. Você precisa receber o Espírito Santo. Uma vez que você tem o Espírito Santo, uma vez que você foi cheio do Espírito,
uma vez que você reconhece Cristo como Senhor da sua vida, que Ele está dentro de você, você pode falar em outras línguas. A Bíblia fala aqui, e começaram a falar. Então, dessa forma, eu entendo que eu posso começar a falar em outras línguas desde que eu entenda que eu já recebi o Espírito Santo na minha vida, que eu já nasci de novo, que eu já sou uma nova criatura, que eu já sou um filho de Deus. Quando você sabe e entende, se conscientiza de quem você é em Cristo Jesus, você tem a possibilidade de manifestar o dom de orar em outras línguas. Você tem e pode, agora mesmo, orar em outras línguas. O apóstolo Pedro, em Atos, no capítulo 2, versículo 39, ele disse: pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então ele estava dizendo ali que o dom de falar em outras línguas era para os nossos filhos, era para a nossa geração e era para todos quantos ainda não conheciam Cristo, ou seja, para todos quantos o Senhor ainda fosse chamar. O dom do Espírito Santo é para todos. O orar em outras línguas é para qualquer pessoa que receba Cristo no seu coração, que receba o Espírito Santo dentro dele. E a partir de receber o Espírito Santo, ele pode, então, a partir disso, orar em outras línguas. Na carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 26, ele ensina as pessoas dizendo: o que fazer, irmãos? Quando vos reunis, tem um salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e outro interpretação, seja tudo feito para edificação. O que ele estava dizendo? Que cada um poderia manifestar o dom para a edificação. A Bíblia relata lá no versículo 4 desse mesmo capítulo que aquele que ora em outras línguas edifica-se a si mesmo. Então, quero que você entenda que você pode orar em outras línguas simplesmente para se edificar. Você pode agora mesmo orar em outras línguas. Não tenha medo. Às vezes vem um medo na nossa mente, vem um pensamento contrário na nossa mente, que é coisa de nós mesmos, que é coisa da nossa carne. Mas eu quero dizer para você, se você tem o Espírito Santo dentro de você, você pode orar em outras línguas, que jamais o Espírito Santo vai orar uma oração que seja da carne. Então você está habilitado para orar em outras línguas agora mesmo. Vejamos o que está escrito em Atos, depois de Pedro ministrar na casa de Cornélio, no capítulo 10 e no versículos 44 ao 46. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Veja, é para todas as pessoas. Mesmo para aquelas que estavam afastadas, que estavam divididas com Israel, o Espírito Santo veio. Se você ler Atos capítulo 10, o próprio Pedro, explicando a palavra de Deus, disse que Deus não faz acepção de pessoas e por isso o dom foi derramado sobre os gentios. Eu quero dizer para você que na igreja ou em qualquer lugar, Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer derramar o dom espiritual sobre a sua vida para que você ore muito em línguas, porque a oração em línguas foi dado como um dom especial de edificação, assim como a profecia revela a mente de Deus para as outras pessoas de modo geral. A oração em línguas revela a mente de Deus para mim, para a pessoa que se utiliza do dom espiritual para se edificar. Você traz a mente de Deus, você traz os conselhos de Deus para dentro de você na medida em que ora em outras línguas. Então, o dom especial foi dado para mim e para você, para qualquer pessoa que queira orar em outras línguas. E os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Está em Atos capítulo 10 e versículos 46.
Eles viam e ouviam que as pessoas oravam em outras línguas e magnificavam a Deus. Elas receberam Cristo para se salvarem, elas receberam o dom espiritual e começaram a falar em línguas e magnificar a Deus. Agora mesmo você pode orar mais em outras línguas. Você pode entrar numa variedade de línguas. Você pode implementar a sua oração em línguas para uma variedade de línguas. Quanto mais você orar em outras línguas, mais a mente de Deus vai se revelar, vai ser transmitida para o seu espírito, mais os conselhos dele ficam impregnados em você, mais você se torna aquilo pelo qual Deus te chamou, mais você se torna em Deus, mais os atributos de Deus vêm para você, mais potencializado no Espírito Santo você fica, mais cheio do poder, mais realizador de obras, de milagres, de cura, de manifestação de poder. Quanto mais você orar em línguas, mais a sua fé cresce, mais você se edifica no Espírito Santo. A Bíblia diz: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Quanto mais você orar em outras línguas, mais você erradica de dentro de você todos os níveis de incredulidade, mais você tira de dentro de você, mais você arranca de dentro de você, mais você se liberta. Quanto mais você orar em outras línguas. Se você por acaso tiver um problema crônico, se você tiver uma doença crônica, se você tiver um vício que você não consegue se libertar, tiver uma situação que você foi desenganado, eu quero dizer para você, se você orar muito em outras línguas, o Espírito Santo vai começar a operar dentro de você um milagre, uma transformação, uma mudança. E a cura vai brotar dentro de você. E aquelas práticas que você fazia, que você não queria fazer, mas de qualquer modo você era impulsionado a fazer, você vai ter nojo daquilo, vai deixar de fazer aquelas coisas. Se você tem uma doença que é incurável dentro de você, como um câncer, como algo que acontece no teu sangue, como uma depressão, se você orar em outras línguas, você vai ser arrancado daquele lamaçal, você vai ser arrancado daquela condição. A doença vai desaparecer de dentro de você, porque você está orando em outras línguas para se edificar. E por isso o poder de Deus vem sobre você, a cura brota dentro de você e os milagres começam a acontecer. Simplesmente não questione, ore em outras línguas, porque as línguas são para todos, é para cada um de nós. Paulo, ministrando em Atos capítulo 19, versículos 6 e 7, diz: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. E eu quero dizer para você, agora mesmo, eu vou orar aqui, como que numa imposição de mão sobre você, e você vai receber o Espírito Santo, vai receber o poder de Deus e vai começar a orar em outras línguas, simplesmente porque todos os que manifestam dom, seja feito para edificação da igreja, seja feito primeiro para a edificação de si mesmo, que é um dos dons do Espírito Santo, que são os dons que são boca de Deus, que é a oração em línguas, que é a interpretação de línguas e a profecia. Você pode agora mesmo orar para se edificar, seja tudo feito para edificação. São recomendações ditas pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14, versículo 26. Eu quero ministrar agora sobre você, Pai, no poder que há no nome de Jesus, Pai. Simbolicamente, como numa imposição de mãos, eu coloco agora as minhas mãos sobre a cabeça desse teu filho, desta tua filha, e eu ministro agora o dom do Espírito Santo sobre ela. Receba agora o dom do Espírito Santo e comece agora mesmo a falar em outras línguas. Fale agora mesmo em outras línguas, no nome de Jesus. Ore assim. Rabakoroba shekoroba kataraba sharabakaraba. Reketo fain demande koura mandarama shori andarama. Rekatoroba kachoko tono mahadarama. Comece a orar, comece agora. Continue orando, continue orando. Receba o dom do Espírito Santo. Comece a fluir
na oração em línguas, para você se edificar, para você crescer na sua fé. Amém. Eu quero convidar você agora para acessar logo aqui abaixo, na descrição do vídeo. Olha o que está escrito aqui, nessa lateralzinha aqui. É um convite para você entrar no grupo do Telegram, e ali temos sala de Zoom, uma sala que nós fazemos treinamentos gratuitos para você, que você pode entrar e participar, vir conosco. Nós temos treinamentos nos dons, nós temos uma vigília por mês, nós temos todos os domingos Manhã com Deus, às 10h30 da manhã, uma horinha só, Manhã com Deus. Você pode participar, todas estas reuniões são gratuitas para você. E também eu quero convidar, antes que você saia, que você curta esse vídeo, que você compartilhe. E se não é inscrito no canal, se inscreva, clique ali em se inscrever no canal, seja um inscrito no canal e também ative o sininho das notificações. Deus abençoe a sua vida, fique na paz e fique com Deus.